Nosso irmão presbítero, pastor ali, o Padre Brasil, está mandando. Glória a Deus na altura. Glória a Deus, a paz dos seus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nossa gratidão, ó Deus, por mais essa oportunidade, ao qual nos sucede. Estamos mais uma vez na tua casa para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor, que será o mensageiro da palavra na noite desse dia. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor na igreja. Amém. Você viu a oração. Agora apresentamos ao Senhor os dízimos, ofertas, os ministros e ofertantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na tua presença e queremos nesta oração te agradecer, meu Pai amado, pela vida de todos aqueles que contribuíram com esta obra, com uma demonstração de fé e obediência e devoção ao Senhor. Que o Senhor possa fazer prosperar cada um, segundo a tua boa vontade. Tome em tuas mãos, Senhor amado, os dízimos e as ofertas para tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Fazendo uma breve meditação aqui na palavra do Senhor, pois o tempo já é corrido, mas não culpamos a nenhum dos nossos irmãos, não, porque é assim mesmo, meio de semana, a gente começa de tarde, tem um sol dentro, os irmãos conversões, enfim, então é assim mesmo. Mas nós queremos meditar ainda na palavra do Senhor, e eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Se for possível, pedir que coloque a voz aqui nesse retorno. E se possível também diminui lá para os irmãos, porque o importante é os irmãos não ficarem com os ouvidos doendo, como gritos, como vereadores, né? Então a gente não coloca o retorno aumentando e diminui lá. Todos acharam? Juízes, em seu capítulo de número 6, vamos ler alguns versículos e vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos do capítulo 6, a partir do versículo 10. Você já ficar de pé? Amém. Também disse a vós: eu sou o Senhor, versículo 10, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao israelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, poderoso e guerreiro varão. Amém. O Senhor é contigo, varão. Deus.
Glória a Jesus. Queridos, uma breve meditação, mas eu acredito que o Senhor há de nos edificar e falar poderosamente com cada um de nós. Eu creio. Queridos, hoje o culto dos senhores, e nada mais oportuno do que a gente falar sobre um senhor também, que foi o Gideão. O Gideão, ele foi um senhor. Se fosse nos nossos dias, eu acredito que Gideão estaria aí na liderança, assim como o nosso irmão Jackson está na liderança dos senhores, né? Mas Gideão viveu num tempo bem diferente. Gideão estava vivendo no tempo em que a didática bíblica teológica chama de tempo dos juízes. E o que era o tempo dos juízes? Era o tempo em que Deus levantava um líder, um homem ou uma mulher, para poder usar e assim julgar as causas do seu povo, ou também, como também, para livrar das mãos dos inimigos do seu povo. Isso era uma demonstração de proteção e de cuidado, pois Deus sempre cuida dos seus. Deus também guarda e protege os seus. Então, se eu fosse você, eu já abria o coração um pouco mais para Deus, porque mesmo a gente não merecendo, e sendo essa pessoa que a gente é, o Senhor cuida de nós. E eu fico muito alegre, porque eu sei que eu sou. Mas Jesus é quem nos ama. Jesus nos ama porque Ele é bom. E o período dos juízes, o tempo que Gideão vivia, é uma demonstração, é mais uma demonstração do quanto Ele nos amou. Moisés preparou um sucessor que foi o Josué. Porém, Josué não preparou um sucessor. E o povo ficou sem uma liderança depois que Josué morreu, né? E o povo então fazia o que dava na telha. O povo fazia o que queria. E o problema é que o povo fazia as coisas influenciados pelas nações vizinhas, porque o povo de Deus é um povo que tem um Deus, adora esse Deus, porém um Deus invisível, um Deus que não se vê, mas que existe, um Deus que é real, é verdadeiro, né? E aí é por isso que a gente lê o Salmo. O salmista diz: o nosso Deus não é como o Deus deles. O Deus deles não existe. Apesar de eles terem olhos, mas ele não vem. Apesar de ele ter mãos, eles não apalpam. Porque na verdade, eles não são deuses. Mas o nosso, o que a gente serve, a gente ainda não vê. A gente pode não estar vendo, mas ele é real. Ele existe. E ele, aleluia, tem olhos como chama de fogo, tem mão para fazer. Ele trabalha pelos céus e trabalha todos os dias, incansavelmente. Como acho que o quinto juiz. E Gideão, ele, na sua gestão julgadora, né, usado por Deus, ele tem uma história interessante.
A primeira que a gente pode descrever aqui é que Gideão era o menor da casa do seu pai. Ele era componente de uma família que não era muito conhecida nem influente também. Porém, a gente vê aqui que Deus escolhe Gideão. Ele olhou e viu a Gideão. Graças a Deus. Glória a Deus. E isso é muito interessante. E se encaixa justamente no perfil de Gideão. Por quê? Porque enquanto todos estavam correndo para se proteger nos lugares, né? Para se guardar, se preservar, Gideão não estava fazendo isso. Gideão continuava trabalhando. Não posso malhar o trigo, separar aqui o trigo da palha, o trigo do joio, lá na eira, mas eu não vou desistir, eu vou continuar e eu vou sim para um lagar. E o lagar é um lugar, sabe o que? Escondido, um lugar pequeno. Ninguém vê quando alguém está trabalhando no lagar. Para saber se tem alguém no lagar, tinha que subir ao lugar alto, ao monte, e de lá ir lá e encontrar aquele lugar que era o lagar, um lugar cercado e protegido para o vento não bater, porque lagar não era lugar de malhar trigo, mas lugar de processar as uvas. Então tinha que proteger do vento. E para poder processar trigo, como ele estava fazendo, tinha que ter vento. Mas cadê o vento? Eu estou no lugar, eu preciso do vento e não tem vento. Mas mesmo assim eu vou insistir. Era Gideão enfrentando as dificuldades. E sabe ainda aqui o que a gente aprende? Ele estava escondido e sozinho. Ninguém podia ver Gideão lá. E sabe o que é, irmão Adinaldo? Assim, ó, você pode estar trabalhando escondido. Ninguém está te vendo, porque tu está enfrentando dificuldades que ninguém vê. Mas o Deus de Israel, o Deus de Gideão, irmão Adinaldo, ele está contemplando, ele está vendo. Mas ele está lá enfrentando a dificuldade, escondidinho, ninguém está vendo ele, mas ele não para de trabalhar. E aí Gideão está nessa situação toda, e para acabar de completar, quem são os inimigos que estavam vindo? Eram os midianitas. Quem eram os midianitas? Eram os descendentes de Abraão. Porque a gente fala muito, né, de Isaac como filho de Abraão. A gente fala muito de Ismael, filho de Abraão com Agar. E esquece também de falar de Midian, uma das filhas de Abraão com Ketura. Depois que a esposa, né, de Abraão morre, Sara, Abraão se casa com uma outra mulher. A segunda esposa, Agar não entra, porque Agar não era esposa, nunca foi esposa. Agar foi um negócio mal feito, combinado entre Sara e Abraão. A egípcia que eles trouxeram do Egito. E um problema sério quando a gente traz gente do Egito para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos negócios. Por quê, pastor? Porque o Egito representa o mundo. E você não precisa nada deste mundo para implementar dentro da tua casa. Ainda mais quando há um problema para ser resolvido e você
promessa. Passando problema, dificuldade, luta, está difícil. Não recorra agora. Recorre a quê, pastor? A promessa. Ouça a voz do Senhor dizendo para você: está difícil, mas a promessa está de pé. Continua trabalhando, porque eu estou vendo. Continua trabalhando, continua malhando comigo, porque eu estou contemplando. Era para quem está conosco, ao nosso lado. Mas é quem vem com as lutas, é quem vem e traz os problemas. E Gideão tinha que enfrentar ainda esta situação. Mas a Bíblia diz que Gideão está lá um belo dia. E nesse grande dia, apareceu o anjo do Senhor. Mas por que o anjo do Senhor veio? Primeiro porque eles clamaram ao Senhor. A Bíblia fala que durante 7 anos os midianitas os atacavam e vinha e tomavam, saqueavam tudo, e eles tinham que correr para não morrer. Eles faziam, sabe o que? Cavernas, buracos e outeiros nas rochas para se esconder dos midianitas. Saqueavam. Quem fazia isso? Os midianitas. E a Bíblia diz que Israel chegou a empobrecer e ir para miséria. E isso era totalmente contraditório ao que o Deus tinha dito. Porque eles estavam aonde? Na terra que manda leite e mel. Eles estavam na terra da bênção. Mas agora estavam padecendo miséria e dificuldade. Isso se parece muito com a vida de alguns crentes, que eu vou falar aqui, que muitas das vezes recebeu a promessa, tomou posse da promessa, está na bênção, mas de repente tudo mudou. Mas tem um motivo. Tudo tem um motivo. E a gente não pode fazer como Gideão fez. Porque quando o anjo aparece para Gideão e fala com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo, ele não entendeu. Ele não entendeu que Deus estava dizendo para ele: olha, eu sei os teus defeitos, eu sei que você não é santo, eu sei que você mora numa casa de gente que agora adora a Baal. Eu sei, só que tu não é bom não, Gideão, tu não é bom. Pode olhar depois no capítulo 8 para você ver a história de Gideão, você vê o que foi que aconteceu lá com ele, viu? E aí você vai ver que Gideão não era bom, mas só tem uma coisa: Gideão não era bom, não era perfeito. Mas quando Deus fala para ele: olha, o Senhor é contigo, Deus está olhando a qualidade. E Deus faz isso. O homem não, o homem só olha o defeito. Não, o camarada só quer olhar e apontar o defeito do outro. Nunca vê a qualidade. Mas o Senhor nos ensina e diz: olha, Gideão, o Senhor é contigo, porque tu és um varão corajoso. Tu é diferente. Nesse quesito tu faz a diferença. Mas vamos lá. E quando Deus fala isso para ele, ele não entende. Aí ele vai e diz assim, uma afronta, uma palavra afrontosa, né? Uma palavra afrontosa. Às vezes tem crente que tem esse comportamento. Deus está falando com ele, Deus usa o pastor, Deus usa o pregador, Deus usa o líder. Aqui na palavra fala, mas ele tem ações, comportamentos birrentos e afrontosos contra Deus, né? É tipo um rebelde. E Gideão fala: mas como que o Senhor é conosco? Como é que é isso? Se o Senhor é conosco, ó cara de pau, por que é que isso nos aconteceu? Tem nos acontecido. Eu sei que Gideão ainda não tinha lido o profeta Jeremias em suas lamentações, quando disse: que se queixa o homem? Ele não tinha lido ainda. De que se queixa o homem? Mas isso não isenta da certeza de que ele sabia que era que aquele mal estava se sucedendo. E a palavra diz aqui em Gideão, lá no próprio livro
passou a adorar a Baal. Não se engane, viu? Deus, ele tem sim o poder para poder te dar, fazendo com que você receba aquilo que você semeou. Agora a gente semeia limão e quer colher laranja e morango, né? Semeia a má semente e quer receber a boa semente. E depois, quando tem oportunidade, ainda fica questionando a Deus, se perguntando para Deus: o que é então? Deus não tem culpa nenhuma, viu? Deus não tem culpa nenhuma neste negócio e nesta causa que tem se sucedido. Olha e faça diferente de Gideão. Reconheça. É tempo da gente reconhecer. As pessoas não querem mais reconhecer que erraram, não querem mais reconhecer que fez algo que desagrada ao Senhor, que escandalizou, que colocou o nome da igreja, do pastor lá na lona. Não querem mais reconhecer que errou. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor deles. Eles 7 anos viram que não tem jeito, então eles começaram a clamar. A esperança para o ferido é o ponto fraco de Deus, é o clamor do seu povo. Se a gente bem soubesse o poder da oração e do clamor, a gente não ficava um dia sequer sem clamar e sem orar, porque Deus se compadece de aquele que clama, daquele que o busca. Aleluia. Buscar ao Senhor. Aleluia. Deus vem a eles só porque eles clamam. Não foi simplesmente porque Gideão estava lá como um varão valoroso e estava lá malhando o trigo no lagar. Não foi porque Gideão era bonito, não. Tinha gente clamando, porque em meio à maioria que estava pecando, estava na idolatria e todo tipo de pecado, ainda tinha lá um povo. Era a minoria. Eu não vendo os meus valores, os meus princípios são negociáveis. Mas fulano agora faz assim, não tem nada, não. Eu não vendo a minha filha, eu não vendo a minha primogenitura. Eu não negocio os meus valores. Deus sempre vai levantar um profeta. Aleluia. E o profeta vem e fala com ele e diz: olha, está pensando que eu vou te responder o que tu está me perguntando aí? A tua sorte é que Deus é contigo, porque eu, como anjo, já tinha te excluído também. Mas vamos lá, eu vim aqui para dizer para você o seguinte: fique tranquilo, porque o Senhor vai te fazer livrar todo Israel das mãos dos midianitas. Vai fazer, vai fazer, vai. Então, espera aí que eu vou ali providenciar uma oferta. Eu vou ali providenciar uma oferta e já volto já. Aí ele vai lá, pega um novilho, pega algumas coisas de farinha lá, uma porção, prepara um guisado, bota dentro de um cesto e
traz. Aí quando ele traz, ele vai lá e entrega ao anjo. O anjo do Senhor procura um altar para colocar e não encontra, mas então coloca em cima de uma pedra, toca a oferta com o cajado e o fogo sai da pedra e consome toda a oferta. Eu queria ter tempo para discorrer sobre os mistérios disso aqui, mas a hora já foi. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a oferta é consumida. A oferta é consumida e o anjo então se retira e ele diz: ai, eu vou morrer, porque era Deus, porque só Deus faz sair fogo de uma pedra e consome. Era Deus. E ele sabia dos ensinamentos, do Pentateuco, que ninguém poderia ver Deus. Quem visse morreria. Deus falou isso para Moisés. Por isso Deus falou: vou cobrir teu olho, teu rosto assim, porque ninguém pode me ver, não vai morrer. Aí o anjo vai falar: fique tranquilo, não vai morrer não. Aleluia. Não vai morrer não. Dizendo pra gente hoje, sabe o que? Aleluia. É tempo da gente oferecer oferta e é tempo da gente buscar a face de Deus. E não vai morrer não, vai viver. Vai viver sim. E o anjo diz: não vai morrer não. Vai viver. Diga para a pessoa ao lado: busque a Deus. Entrega a tua oferta e se prepara.